Os idosos que necessitam da assistência permanente de outra pessoa têm o direito de obter um acréscimo de 25% na aposentadoria. Mas em quais casos isso é possível? Seu José sofre de crises convulsivas, labirintite e amnésia. Se aposentou por invalidez em 2011 em decorrência dessas doenças. Desde o diagnóstico, não pode andar desacompanhado. Se eu for sozinho na van, eu dou 3, 4 viagens, não sei onde é que eu estou, eu fico rodando e não sei onde eu estou. A minha esposa, um dia desse, até eu ia saindo pro plano, se você não vai, eu teimei, eu vou sim. Eu peguei, eu vesti, calcei o sapato, vesti a camisa social e saí só de cueca, sem calça. E ela voltou, gritou daqui, "Ponto tu vai? Só de blusa e sapatos, eu vou ali em Taguatinga." Ele ganhou na justiça o direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, previsto na Lei 8.213 de 1991. O benefício é concedido ao segurado que necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias. É preciso provar que a pessoa não tem condições de gerir os atos da vida civil. Ou seja, ela não pode fazer um contrato, ela não pode comprar um carro, ela não pode tomar um banho sequer, ela não pode trocar de roupa, ela não pode comer. Tá? Ou seja, ela precisa sempre de uma terceira pessoa ao lado dela, como as típicas doenças de Alzheimer, as tetraplegias, paraplegias, né? As cegueiras ocorridas depois da fase laborativa, da fase adulta, por qualquer motivo. O mal de Alzheimer também se enquadra no benefício. Nesse caso, diferente das outras incapacidades, o segurado não precisa ter contribuído para a Previdência Social. Nessas situações, segundo os especialistas, a interdição judicial do paciente é recomendada. Para solicitar o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, o cidadão deve ir a um posto do INSS. Se não houver condições para isso, ele pode ser representado por um responsável legal. É um perito do órgão quem vai analisar cada caso. Mas, em alguns casos, o pedido é negado administrativamente. Muitas pessoas recorrem ao judiciário para reverter a decisão. Quando o benefício é homologado, a porcentagem acrescida é calculada com base na aposentadoria do segurado. O valor desse benefício pode superar, inclusive, o teto, pela própria disposição legal. Por exemplo, a pessoa já é aposentada no teto e vai receber ainda o acréscimo de 25%, esse acréscimo pode superar o valor do teto. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o professor José Augusto Lira. Boa tarde, professor. A gente ouviu a matéria aí, está bem explicadinho, mas como é um assunto de serviço, interessa a muita gente. Vamos explicar melhor. Quem tem direito a esse acréscimo? Tem direito a esse acréscimo todo o segurado que necessita de assistência permanente de terceiros. Né? Existe um decreto na Previdência, que é o decreto 3.048, ele coloca no anexo 1 todos os tipos de doença que dão margem ao 25%. Agora, é importante para o nosso telespectador colocar, não é apenas aquela lista de doenças, ou seja, ela não restringe. Nós podemos ter outras doenças, isso eu acho importante colocar, que desde que provadas por perícia, por laudos, darão direito a 25% também. Tem que ser uma doença incapacitante que a pessoa precise de auxílio de outra pessoa para ter direito? Perfeito, Érica. Deve ser, né? Ele deve ter a necessidade de uma assistência de terceiros. A figura em moda hoje que se coloca é do cuidador. Mas qualquer outro membro da família que dê o amparo, que comprovadamente fique à disposição dele todo o tempo. Então, essa doença não permite que ele possa ter a sua colocação locomotora habitualmente exercida. E aí o direito previdenciário, no princípio da dignidade da pessoa humana, vem socorrê-lo. Como conseguir, então, esse adicional? O que a pessoa tem que fazer inicialmente? Que um parente chegou nessa situação ou ele mesmo, ainda consciente, sabe que chegou a essa condição, como é que faz? Como é que consegue? Perfeito. Primeiramente, deve ser ida para a agência do INSS. Né? Deve ser feito o requerimento administrativo à agência. Feito o requerimento administrativo, você vai passar por uma perícia. Né? Ao passar por essa perícia, enfim,
todas as perguntas serão feitas, né? E é importante que entenda um advogado, que o advogado se faça acompanhar para tranquilizar aquele seu cliente nas perguntas que serão feitas. A perícia, portanto, vai dizer se há o deferimento, se há a concessão dos 25% ou se não vai haver a concessão. Não há nenhum problema, não se está onerando, o INSS não está tendo acréscimo de nada com os 25%. Como que se dá o cálculo do valor do benefício com esse acréscimo? Perfeito, né? O cálculo do valor do benefício, normalmente, e é importante dizer que não só para a aposentadoria por idade, eu posso requerer isso numa aposentadoria por tempo de contribuição, eu posso requerer isso na aposentadoria especial. Então, feito o cálculo, que é 80% da média dos maiores salários de contribuição, desde 1994, eu acho um valor. Em cima desse valor, e dividido pela quantidade de meses. Em cima desse valor, eu acresço 25%. Então, o somatório, ele pode ultrapassar o teto de contribuição. É uma permissão que o próprio direito previdenciário na legislação concede. E que tipo de perícia é feita? É feita uma perícia um pouco mais técnica, um pouco mais rígida, para saber e conceder esses 25%? Perfeito, Érica. É uma perícia voltada, deve ser um especialista, daí a importância do advogado estar junto. Se eu tive um AVC, eu não posso ter um perito formado em pediatria, que esteja fazendo uma perícia dessa, ele não vai ter conhecimento do caso, né? Então, o advogado deve estar atento à formação técnica daquele perito, por quê? Porque se for indeferido, ele poderá impugnar. Ele poderá impugnar aquela perícia, porque o profissional, o perito, tem que ser dotado de conhecimento em razão daquele tipo de doença que está sendo colocada. É importante que o advogado esteja presente. Quanto tempo demora, depois de feita a perícia, para a concessão do benefício? O INSS tem, por determinação legal e administrativa também, o prazo máximo de até 45 dias para fazer a implantação do benefício. Implantar, lembrando sempre, né, que se houve um pedido 2, 3, 4 meses atrás, o retroativo, é bom falar isso, ele vai ser feito a partir da entrada do requerimento administrativo. Nós estamos aqui no mês de julho. Se o requerimento foi feito em fevereiro, implanta-se de imediato agora até agosto e o retroativo é pago depois até fevereiro, porque é a partir da entrada do requerimento. Tá ótimo, doutora. A gente ainda continua nesse assunto no próximo bloco. Peço um minutinho para o senhor. Pois não. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o professor José Augusto Lira a respeito do adicional de 25% na aposentadoria. O senhor disse como conseguir já o benefício, quem tem esse direito. Mas caso a pessoa faça todo o procedimento, tenha o pedido negado e necessite dele, tem que entrar na justiça? Perfeito, né? Ele deve ir ao Poder Judiciário de cópia de todo o processo administrativo, né? Ao se dirigir ao Poder Judiciário, o advogado fará a sua petição, se ele estiver acompanhado, né? E convém lembrar aqui que o pedido do retroativo é a partir da negativa da área administrativa, ou seja, quando você fizer o pedido no judicial, né, o advogado deve tomar o cuidado de que o retroativo é a partir do momento que houve a entrada no processo administrativamente e não a partir do momento que ele entrou judicialmente. Isso, às vezes, acontece um equívoco e aí depois, para corrigir, é muito desagradável. Então, retroage ao momento administrativo. Vamos supor que a pessoa entre hoje com o processo administrativo no INSS. Perfeito. 4 meses depois ele faça a perícia, sai o resultado negativo e um tempo depois consegue na justiça o direito. Vale essa data que ele iniciou o processo lá no INSS. Vale essa data que ele iniciou. No caso, no seu exemplo, seria hoje, dia 8 de julho, imaginando que ele entra retroativo 8 de julho. Sem dúvida alguma, o advogado deve estar atento a isso. O aposentado com doença de Alzheimer tem direito a esses 25%, né? E se a pessoa não for aposentada, ela for pensionista? Se ele não for aposentado,
ele vai para a Lei Orgânica de Assistência Social. É aquela lei que ele complementa, tem os 65 anos de idade. Então, vamos imaginar, ele nunca recolheu, ele nunca teve nenhum tipo de recolhimento, né? Isso é motivo para que a autarquia o desampare? Não. Né? Aos 65 anos, ele pede o que nós chamamos do LOAS, o ingresso dele no LOAS, um benefício de prestação continuada, a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, tranquilamente, ele pode ter o direito, aí não mais na condição de aposentado por idoso, né? Aposentado por idade, mas sim pelo fato de ter 65 anos e cada membro da família tem que estar limitado a 1/4 do salário mínimo, para ele poder fazer jus a esse benefício de prestação continuada. Bom, é possível acrescentar outras doenças aí nessa lista que permite o aposentado conquistar os 25%? Perfeitamente, né? O advogado, que é o primeiro operador da causa, deve ficar atento às doenças colocadas no anexo 1 do decreto 3.048, elas permitem uma ampliação. Então, um bom laudo técnico, um bom exames feitos, raio-x, né, exames de sangue, etc., né, que demonstrem a impossibilidade daquele segurado ou daquela pessoa se locomover, é perfeitamente possível o advogado, aplicando o princípio da isonomia, né, ele ingressar com o pedido e, com certeza, vai obter o êxito. Nas outras aposentadorias, também é possível esse acréscimo de 25%? Perfeitamente, né? A Turma Nacional de Uniformização, numa sessão agora em março de 2015, ela disse que todas as outras aposentadorias, tempo de contribuição especial, também têm esse direito. E não é necessário que você tenha tido a doença antes, a impossibilidade. A impossibilidade pode ser depois. Né? Convém dizer também que esse 25%, em havendo óbito, ele não é adicionado na pensão por morte. Ele é enquanto houver a vida daquele segurado. Mas é perfeitamente possível para outras aposentadorias, sim. Para a pessoa não perder o direito, aí de repente está numa situação igual a essa, não sabe que tem direito, vale a pena procurar um advogado, quem tem um parente na família que está incapacitado e é aposentado, para saber que tem esse direito, como pode agir. Perfeito, Érica. Entendo ele condições de pagar, de arcar com as custas, perfeito. Ou então os núcleos de prática jurídica das instituições que atuam nos juizados especiais federais estão plenamente habilitados para atender ao assistido de grande monta que nós temos. Importante conhecer os direitos, né, doutor? Totalmente, sempre. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o José Augusto Lira, que é professor. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.